O meu poeta favorito de todos os tempos é Edgar Allan Poe. E o trabalho do Poe, como vocês sabem, é um pouco pessimista, às vezes macabro. E recentemente eu tive a oportunidade de ler uma série que o Poe havia escrito. Poe não escrevia apenas poesia, mas também escrevia literatura técnica a respeito do seu ofício e sobre teorias gerais da estética da beleza e esse tipo de coisa. Mas neste texto em particular, Poe deu as suas ideias sobre o que o poema ideal deveria ser. Ele enxergou que o poema foi projetado para incitar a alma, para ter uma experiência da beleza e da doçura, que era algo que transcendia a dimensão intelectual cognitiva da vida. E então ele disse, por exemplo, um poema deveria poder ser ouvido em um cenário, e portanto ele descartou toda a poesia de Homero e épica, porque era simplesmente muito longa para capturar a alma nessa experiência de beleza. Então ele passou a ilustrar a ideia dele de poesia, simplesmente colocando no papel como ele compôs o seu poema mais famoso. E é claro que o poema mais famoso se chama O Corvo. E ele analisou em primeiro lugar qual deveria ser a extensão ideal de um poema e chegou à conclusão de que deveria ter algo em torno de 100 linhas. E O Corvo se enquadra nessa estrutura. Então ele disse que um poema é algo que é projetado para falar com a emoção. E ele disse, qual é a emoção mais profunda que um ser humano pode experimentar? E ele contemplou isso e olhou para a alegria, o medo e para outras emoções desse tipo. E finalmente chegou à conclusão de que a emoção mais profunda e forte do ser humano é a emoção do luto. Bem, quando a dor se intromete, ele disse, bem, a dor mais profunda que nós experimentamos é a perda de um ente querido. A dor nos ataca quando a morte chega. Ele disse, ok, qual é a forma mais profunda de luto? É a perda de um filho? A perda de um pai? A perda de um companheiro? Bem, ele achava que a pior dor era a perda de um ente querido onde o amor ainda não havia sido consumado. Então ele decidiu escrever um poema sobre um homem que havia perdido a sua noiva, aquele em quem ele havia depositado tanta esperança em sua própria felicidade, e essa esperança foi simplesmente cortada. Ele disse, bem, eu tenho que dar um nome à mulher, e então ele olhou para a sua aplicação da música sonora, ou a linguagem sonora, onde as palavras tinham um som que comunicavam um sentimento ou uma ideia. Então ele decidiu usar palavras que tinham o som O-U-R para elas. E porque há algo que traz o desamparo, né? Mesmo a palavra desamparado, há esse som. Então, as letras O-U-R, que se refere à luta, ele faz isso, sabe? Frequentemente com o Wells, de bells, e assim por diante. Ele toma essa linguagem, essas palavras que soam como elas significam. E ele disse, eu vou chamar a garota que irá morrer de Lenore. Então ele disse que a parte mais dolorosa do luto é quando o luto é percebido como final e irredimível. E ele disse, sabe, a pior palavra que ele poderia pensar na linguagem humana para expressar esse conceito da perda irremediável foram as palavras nunca mais. Ele disse, agora, quando uma pessoa está sofrendo dor, a pior situação possível para sofrer luto é na solidão. Pelo menos aqueles que perdem um filho ou algo assim podem encontrar consolo uns com os outros.
Eles podem confortar um ao outro, mas para uma pessoa ser separada de todos os amigos e companheiros e ter que passar pelo processo de luto totalmente sozinha é a pior experiência de luto concebível que Poe poderia imaginar. Então, ele decidiu colocar seu personagem em um cenário onde ele estava sozinho. Ele disse, mas temos que chegar ao coração dele, temos que chegar à sua alma, temos que entender o que ele está pensando. Então tem que haver alguma forma de expressão verbal e não podemos ter um solilóquio de 100 versos. E, no entanto, se introduzirmos outra pessoa na cena, a dor da solidão irá ser quebrada e, portanto, ele precisava de um florete para o seu herói manter uma conversa. E ele teve a ideia de um animal com quem o homem enlutado pudesse falar. Ele disse, eu preciso de um animal que possa falar. E acreditem ou não, senhoras e senhores, a primeira ideia que ele teve antes de escrever este poema de um animal falante foi o quê? Um papagaio. Vocês podem imaginar o maior poema da história americana sendo intitulado O Papagaio? Quero dizer, fala o papagaio. Nunca mais. Simplesmente não funcionaria. Ele disse que os papagaios têm uma imagem meio frívola e colorida para eles. E ele disse que nós precisamos de algo sombrio, sóbrio, que irá capturar o espírito desse processo de luto. Alguma coisa assim, como um corvo vindo pela noite. Então o que Poe fez foi compor o último verso e depois o primeiro verso. E então depois completar a história. Deixe-me simplesmente refrescar a memória de vocês, não lendo o poema inteiro, mas apenas o primeiro verso e os dois últimos, ou os primeiros 2 versos e os 2 últimos, e vou poupar os outros 90 de vocês. Lembre-se de como começa. Era uma meia-noite sombria. Você ouve a linguagem sonora, enquanto eu ponderava, fraco e cansado, sobre muitos volumes pitorescos e curiosos de conhecimento esquecido. Enquanto eu assentia, quase cochilando, de repente veio uma batida, como de alguém gentilmente batendo na porta do meu quarto. Era um visitante, eu murmurei, batendo na porta do meu quarto. Simplesmente isso, nada mais. Distintamente eu me lembro que foi no sombrio dezembro e cada brasa moribunda separada forjou seu fantasma no chão. Avidamente desejei o amanhã. Em vão pensei em emprestar dos meus livros o fim da tristeza. A tristeza pela perda da Lenore. Pela rara e radiante donzela a quem os anjos chamaram Lenore, sem nome aqui para sempre. E agora que ele está sozinho pensando na perda de Lenore, ele ouve essa batida na porta, sabe? O que vai acontecer? Ele se aproxima e vê que este pássaro ímpio e diabólico. E o pássaro entra e tem um vocabulário de uma palavra. Todas as perguntas que o herói faz a esse pássaro falante, ele recebe a mesma resposta monótona e penetrante. Nunca mais. Até que há uma crescente de angústia que alcançamos. Então, no penúltimo verso, onde o homem exclama em sua frustração, profeta, disse eu, coisa malvada, profeta, pássaro ou diabo, se o tentador o enviou ou se a tempestade te jogou aqui em terra, desolado, mas todo destemido, nesta terra deserta encantada, nessa casa pelo horror assombrada, diga, eu imploro. Há bálsamo em Gilead? Diga-me, eu imploro. Diz o corvo, nunca mais. Profeta, disse eu, coisa malvada. Profeta, pássaro ou diabo, pelo céu que se curva acima de nós, por esse Deus que ambos adoramos, diga a esta alma carregada de tristeza se dentro do distante Aiden ela deve abraçar uma donzela santa, quem os anjos chamam de Lenore. Apertar uma donzela rara e radiante, a quem os anjos chamam de Lenore. O corvo
nunca mais. Você ouve isso, essa questão? Eu haverei novamente do outro lado? Lá na outra vida, eu estarei reunido com ela? O corvo diz, não. Seja essa palavra o nosso sinal de despedida do pássaro do diabo. Eu gritei para cima, volte para a tempestade, para a costa plutoniana da noite. Não deixe nenhuma pluma negra como sinal da mentira que a sua alma falou. Deixe minha solidão intacta, saia do busto acima da minha porta. Tire o seu bico do meu coração e tire a sua forma da minha porta. Diz o corvo, nunca mais. E o corvo nunca esvoaça, ainda está sentado, busto pálido, de palas, logo acima da porta do meu quarto. E os seus olhos têm toda a aparência de um demônio que está sonhando, e a luz da lâmpada sobre ele fluindo lança a sua sombra no chão. E a minha alma, daquela sombra que mentiras flutuavam no chão, devem ser levantadas. Nunca mais. É uma experiência estética, mas tem uma mensagem racional. É a mensagem do desespero total. Um homem que olha para o poço da morte e chega à conclusão de que não há nada do outro lado. E ele não tenta se maquiar com cosméticos, mas a sua conclusão é de total desespero. Eu tenho que dizer a vocês, a partir da minha própria investigação filosófica, senhoras e senhores, há apenas duas visões do mundo básicas que eu acho que têm algum significado para eles. Um é o judaísmo, o cristianismo, e por outro, completo ou não, por outro lado, o niilismo total. Eu tenho desprezo intelectual por aqueles que querem jogar os dois lados contra o meio, que não têm coragem de ver que nós estamos jogando um jogo cujas apostas são as últimas aqui. Paulo, o apóstolo, entendeu que quando ele teve que ministrar para as pessoas na igreja que ele havia começado em Corinto, entendemos que Paulo, o Saulo judeu, era com toda probabilidade o homem mais educado de toda aquela era da Palestina. Ele tinha o equivalente a 2 doutorados na escola rabínica de Jerusalém quando ele tinha 21 anos. Ele era um pensador brilhante. E agora, enquanto a vida dele é revirada por causa da sua experiência pessoal do Cristo ressurreto, ele tem que resolver um problema que surge em uma de suas igrejas, uma igreja que foi assediada pelo ceticismo que fazia parte da cultura daquela geração. As pessoas lá em Corinto estavam levantando a questão se era ou não simplesmente uma questão de credulidade, colocar a fé e a esperança na vida após a morte. Vocês percebem, não é, que às vezes olhamos para trás no primeiro século e dizemos, bem, é claro, aquelas pessoas no primeiro século poderiam facilmente abraçar a mitologia e crer em deuses morrendo e ressuscitando e ressurgindo da tumba e tudo isso, mas somos sofisticados demais para isso. Estamos no século XX, estamos na era científica. Ninguém acredita em vida após a morte nos dias de hoje. Uma coisa é essa gente ingênua, pré-científica do primeiro século acreditar. Outra coisa é, mas deixe-me dizer uma coisa, senhoras e senhores. No primeiro século, as pessoas, quando morriam, permaneciam mortas com a mesma frequência de hoje em dia. E as ressurreições não eram mais comuns naquela época do que são agora. A morte existe há muito tempo. E a aparente finalidade disso tem sido algo com o qual o espírito humano teve que lidar desde que houve seres humanos que morreram. Portanto, não deve nos surpreender que mesmo na congregação dos Coríntios surgiram coisas que estavam lançando olhares duvidosos para esse ensinamento central da igreja do Novo Testamento de que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Então Paulo escreve esta epístola e tenta lidar com os seus problemas.
E nós lemos no versículo 12 do capítulo 15 de 1 Coríntios esta linha de raciocínio que eu gostaria que você seguisse com muita atenção. Ora, se é recorrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Agora, o que vocês vão ver aqui é algo que não é tão comum no Novo Testamento. O que vocês vão ver é uma forma de raciocínio lógica, muito próxima e bem expressa, usando um método antigo de raciocínio que envolve o que é chamado de se, então, estrutura condicional de raciocínio. Agora, foi um popularizado pelo cético Zenão, da filosofia grega, onde ele pegou os argumentos do seu oponente e os reduziu ao absurdo. Ele levou os argumentos das pessoas à sua conclusão lógica e mostrou que se você fosse lógico, se fosse consistente, se acreditasse em A, então a consequência do seu pensamento o levaria ao absurdo abjeto. Então, o que ele faz é passar por esse processo em uma série de afirmações de raciocínio condicional. E ele começa simplesmente dizendo, bem, vamos considerar isso. Se não houver ressurreição, se tivermos uma negativa universal aqui, as negativas universais não permitem afirmativas particulares. Se não há ressurreição, então não pode haver uma ressurreição. Não há ressurreição dos mortos, então manifestamente Cristo não ressuscitou. Ele precisa seguir o pensamento. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Eu gosto da maneira como Paulo fala aqui. Ele diz, ei, não me venha com essas coisas paternalistas sobre a religião ser boa para a alma. Sabe, se a religião é baseada em uma premissa falsa, se não há realidade correspondente à esperança que está dentro de nós, então vamos encarar isso. A nossa pregação é um exercício de futilidade. Nada poderia ser mais irrelevante do que o que estamos dizendo dos púlpitos deste país. E a fé que nós expressamos é inútil. É inútil. É inútil. Se Cristo não ressuscitou. Eu falo a respeito disso sempre que posso, porque estamos vivendo em uma época da história da igreja cristã em que vimos todos os tipos de tentativas de nos dar uma versão resumida do cristianismo. Dizem que ninguém mais acredita no sobrenatural. Não acreditamos naqueles milagres, nós não acreditamos em nascimentos virginais, e mortes expiatórias, e ressurreições, ascensões, e anjos, e todas essas coisas. Rudolf, o estudioso alemão,